Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu venho com a segunda parte de Histórias Verídicas, que é um quadro disponível aqui no canal para vítimas que querem compartilhar as histórias delas passadas com narcisistas, psicopatas e outros tipos abusivos. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês e bora pro vídeo. Caso você queira enviar o seu relato para ser narrado aqui no canal, me envie no endereço de e-mail narcisistasemamascara@gmail.com. Seu nome e o nome das pessoas que fazem parte do relato serão preservados ou trocados. Pode ficar tranquilo ou tranquila. Seguindo aqui a história da vítima, que estava passando por assédio sexual, provavelmente por um narcisista perverso, vamos continuar aqui o relato. Seguindo minha história, eu olhava para o meu marido, que não sabia das abordagens e que eram cada vez mais violentas, e me sentia imunda, suja, indigna de estar casada. Senti que traí meu marido e queria tirar a minha vida por causa disso. Acordava de madrugada pensando como eu poderia acabar com a minha vida. Comecei a me tornar uma mulher nervosa, relaxada com minhas responsabilidades, ansiosa e angustiada. Parei de comer. Minha casa começou a ficar bagunçada e suja. Eu não me concentrava em nada. Comecei a gritar por qualquer coisa. Acordava com crise de ansiedade e dor de estômago. E percebi que precisava de ajuda. Não sabia o que estava acontecendo na casa daquele homem. Fiquei desesperada de pensar que meu marido poderia saber por alguém que não fosse eu. E o pior, com uma versão distorcida. Foi quando surtei e contei tudo para ele. Não quero estender sobre a reação dele, mas o principal é que ele me apoiou sobre buscar ajuda. Isso é ótimo, foi o que eu falei no final da primeira parte do relato, que ela tinha que abrir o jogo com o marido dela sobre o que estava acontecendo, porque isso que esse homem estava fazendo com ela é um crime. É assédio sexual, é crime isso é crime. Como assim ficar sendo assediada e aguentando tudo isso sozinha? O marido dela tinha que saber. Porque o marido dela poderia ajudá-la. Ela tinha que abrir o jogo com o marido dela. E ainda bem que ela fez isso. Ao começar a terapia, logo na primeira sessão, onde contei com riqueza de detalhes até os conteúdos das conversas, a terapeuta foi assertiva e enfática ao afirmar que esse homem é um narcisista perverso. Olha, eu acho que ele é até mais do que isso, tá? Mas eu vou aqui me abster da minha opinião, porque, francamente, eu acho que ele é bem mais do que isso. Principalmente no decorrer do relato aqui, no final do relato, talvez até vocês que estão assistindo a esse relato vão concordar comigo que ele é até mais do que isso. E ela afirmou que mesmo ele dizendo que sumiria, ele iria voltar. Eu não acreditei, pois agora algo estava acontecendo entre ele e a esposa, e na minha cabeça ele me daria sossego. Então, após 2 meses de silêncio, esquivas e olhares fulminantes na rua, ele voltou como se nada tivesse acontecido, como se fôssemos amantes, ou como se eu tivesse prometido algo a ele. E ele me disse que quando ele fosse se mudar, pois ele morava de aluguel e o contrato estava prestes a vencer, ele ia querer ter uma chance de se despedir de mim. E nas palavras dele, com tudo que tem direito. Não consigo descrever como aquilo foi assustador e enlouquecedor. Então, finalmente, em novembro do ano passado, ele se mudou e foi embora por volta do meio-dia. Senti imenso alívio ao vê-lo entrando no carro e indo embora. Só fiquei meio preocupada quando vi ele encarando minha janela enquanto ia dirigindo e passando por ela. Sei que ele não me viu pelo ângulo que estávamos, eu e o carro dele. Mas à noite do mesmo dia da mudança ele voltou, me viu lá embaixo e veio em minha direção. Ele veio se aproximando e eu comecei a tremer. Minhas pernas não me obedeciam. Eu custei acreditar que era ele e até mesmo reconhecê-lo, pois estava muito escuro. Ele se aproximou a talvez uns 2 metros de mim, colocou o pênis para fora no meio da rua e falou para eu tocá-lo. Chegou a me chamar para o apartamento vazio para termos nossa chance e eu recusei veementemente. Eu saí da presença dele tremendo e ele sorrindo maliciosamente parecia sentir muito prazer
só de me ver nervosa e com medo. Por isso que eu acho que ele não era só narcisista. Por causa dessa parte sádica dele. Ele se satisfaz em tirar a vítima de controle. Ele se satisfaz em ver a vítima assustada, a vítima apavorada, a vítima desesperada. E isso não é algo causado por um narcisista clássico. Isso é algo muito pior. Eu não acredito que ele seja somente um narcisista perverso, um narcisista maligno. Pode ser que seja, mas eu acho que sobe a escala, tá? É o que eu acho, que isso sobe a escala, para não falar aqui que ele é um psicopata. Eu não vou dizer que ele é um psicopata, mas olha, parece bastante. Eu passei os dias seguintes com muito ódio dele. Então eu decidi que contaria para a esposa dele o que ele estava fazendo comigo, pois fiquei com medo dele voltar novamente, mesmo depois de terem se mudado e minha vida se tornar um inferno eterno. Ele precisava ser exposto. Eu me encontrei com ela, mulher na qual nunca tinha trocado nenhum oi na vida, para contar tudo. Todos ao meu redor não concordavam quando falei que queria contar para a esposa dele. Todos ficaram receosos do que isso poderia gerar e diziam que ela já sabia quem ele era, mas eu não poderia seguir em paz sem ter certeza disso. Então, revirando as redes sociais de familiares dele, consegui os contatos até chegar nela. Ela quis marcar comigo para nos encontrarmos e depois de 2 horas de conversa explicando tudo o que aconteceu, ela me contou várias coisas dele, como traições anteriores e comportamento sexual desequilibrado. Ela disse que tomava remédio para ansiedade generalizada, que o casamento dela já não era bom e que acabava naquele momento. Disse que iria confrontá-lo e me agradeceu por ter contado. Eu disse que se ele me procurasse de novo, eu iria chamar a polícia. Não sei se ela repassou o recado, mas espero que sim. Mas o mais chocante de toda a conversa foi quando perguntei o porquê dela ter desconfiado dele algumas semanas atrás e ela disse que isso nunca aconteceu. Todas nós fomos peças do jogo de manipulação dele. Vivi idealização, desvalorização, descarte, triangulação, hoovering. Não sei até onde foi pura e simplesmente comportamento narcísico, ou se tem algo a mais, como eu falei aqui. Eu acho que tem a mais. Algumas pessoas sugeriram dele ter traços de psicopatia, mas acho que nunca saberei. Ele nunca mais me procurou, não que eu saiba, pois está bloqueado em redes sociais e WhatsApp. Mas como eu disse no começo, nunca lidei com esse tipo de transtorno. Não sei o que esperar. Não sei se cheguei a ser fonte de suprimento para ele, embora ele realmente parecia se divertir em me ver desestruturada quando ele se aproximava, com certeza. Você era uma ótima fonte de suprimento, porque narcisistas e psicopatas, eles se alimentam das nossas emoções. Então ele via você apavorada, com medo, desequilibrada, desestruturada, aterrorizada, e ele se sentia importante com isso. Ele se sentia ao máximo com isso, ele se divertia com isso. Então sim, você foi um suprimento, e um suprimento muito útil, tá? Não sei se ele se sentiu ameaçado, indiferente ou aliviado pelo fato da esposa saber, enfim. Às vezes tenho convicção que ele não vai voltar, mas não sei. Não entendo sobre este perfil. Não sei o que esperar da reação por parte dele uma vez que foi exposto pela esposa. A esposa me garantiu que ele não é violento e realmente não me pareceu ser. Ele só era incontestavelmente ousado, impossível e inconsequente. Além do mais, muito das abordagens dele pareciam mais oportunidade do que realmente perseguição, já que morávamos muito perto. Não era difícil de nos encontrarmos. Olá, começa a confusão na cabeça da vítima. A vítima começa a achar que era tudo... não era para tanto. Não é para tanto. E é nisso que corre o risco desse ser das trevas voltar e fazer até alguma coisa contra a vítima. Então não tem isso de não era para tanto. Ele estava te assediando sexualmente, colocando o órgão genital dele para fora, no meio da rua, para você ver. Ele estava cometendo um crime. Então não tem isso de, mas não era tão assim. Mas... Não, tome cuidado. Se possível, se ele tentar se aproximar novamente, abra uma medida protetiva contra ele. Denuncie esse homem, caso ele tente se aproximar de novo. Porque esse tipo de pessoa se afasta quando é exposta, mas pode voltar depois de algum tempo para se vingar. Então isso daqui não é brincadeira. Não é. Eu vejo aqui
que já teve meio que uma romantização em cima do que ele fez com você. Você mesma já está em confusão mental. Então não leve isso como se não fosse nada. Não, é sim. É sim. Tome cuidado. Contato zero, e caso ele tente se aproximar, denuncie na polícia. Denuncie. Todavia, no começo, e somente no começo de todo o processo, ele aparecia em todos os lugares em que eu estava. Mas na fase da desvalorização e descarte, ele desaparecia. Ou se nos encontrávamos, ele me ignorava de uma maneira que chegava a me ofender. As pessoas à minha volta que sabem da história me disseram que ele é narcisista com traços de psicopatia. E a maioria me diz que ele voltará, mas eu duvido muito. Ele parecia molengo, do tipo que se der, deu. Se não, deixa pra lá que vou atrás de outra vítima mais fácil. Além de estar morando relativamente longe, embora seja na mesma cidade ainda. Logo após ele ter se mudado, eu andava na rua completamente tensa. Todo lugar que eu ia me lembrava de alguma abordagem. Todo carro igual ao dele, eu olhava a placa. Toda moto que faz barulho como a dele, eu olhava tensa. Tudo era gatilho para chorar, sentir raiva ou indignação. Procurei ajuda na delegacia da mulher, mas fui completamente ignorada. Afinal, não estou vivendo nenhum tipo de ameaça física. Tudo é mental, completamente psicológico e relativo ao estresse pós-traumático. Então parei de alimentar a ideia de que ele vai voltar, pois eu não estava vivendo. Achava que eu ia ser sequestrada, violentada ou assassinada por ele a qualquer momento, pois não sei se a esposa realmente o confrontou e se o fez como ele reagiu. Tem também o fato de que, infelizmente, além dele saber onde moro, no começo trocamos tantas informações que ele sabe muito da minha rotina, assim como ele me permitiu saber da dele. O problema é que agora não sei mais, e certamente ele sabe mais de mim do que eu dele. Cheguei a doar o cachorro para não mais ficar exposta passeando na rua, e já não desço mais com os meus filhos para brincarem, se meu esposo não estiver disponível para ir junto. Atualmente continuo a terapia, faço defesa pessoal, vamos nos mudar em breve, e quero crer que ele nunca mais vai voltar. Isso mesmo, mude de casa. É o melhor que você faz. Mude de casa, se possível até de cidade, até de bairro para bem longe, olha, até de estado. Mas mude, vá embora, que aí fica difícil dele te encontrar. Você aí aonde você está, ainda você está em perigo, tá? A gente não pode parar a nossa vida por causa deles, mas também a gente não pode achar que tá tudo tranquilo, que nada pode acontecer. Não, vamos nos blindar, vamos usar as armas que a gente tem. Então eu vou mudar de cidade, estou fazendo defesa pessoal, estou fazendo terapia, quero ficar bem distante e por aí vai, para que ele nunca mais volte. Fim do relato. Carol, quando postar, me avise, por favor. Não tenho ideia de qual título dar, então sinta-se à vontade, mas reforço, quero minha identidade preservada. Então não autorizo a divulgação do meu nome. A única pessoa que disse que ele não vai voltar explicou que por eu não ser fonte primária e ele ter uma imagem a zelar, ele vai pisar em ovos para tentar manter a esposa. Voltar para me colocar de volta no ciclo ou até mesmo se vingar pode ser muito perigoso para a autoimagem de bom pai, esposo e empresário dele. A questão é que ele tem traços psicopáticos aqui, meu amor. E quando eles têm traços psicopáticos, eles até ligam para a imagem, mas não é tanto quanto um narcisista clássico, por exemplo, tá? Então tem que ficar esperta, olho aberto e se mudar daí o mais rápido que você puder, para realmente você ficar livre. Afinal, ele pode estar pensando, se fui louca de contar para a esposa dele, do que mais eu seria capaz se ele voltasse. Eu me consumi várias vezes tentando achar algum caso parecido com o meu, para eu tentar entender se ele voltaria ou encontrar um comportamento padrão do que esperar após eu ter falado para a esposa dele, mas me desgastei demais. Se você pudesse dar o seu parecer, eu ficaria muito feliz. Um grande abraço e parabéns pelo canal, ele ajuda muitas pessoas. São fantásticas as narrações em primeira pessoa, como se o narcisista estivesse falando diretamente com a vítima. É de arrepiar, que é o quadro Confissões de um Narcisista, aqui do canal. Eu que agradeço pelo seu relato, eu torço imensamente para que você fique bem. Quando você puder, o mais rápido que você puder, mude de casa, porque apesar dele ser um narcisista, pode ser que ele nem seja um narcisista, seja um psicopata, ou então ele tenha traços psicopáticos, porque eu acho que sobe a escala, e aí pode ser perigoso.
Então pode passar um tempo, 1 ano, 2, e esse cara aparecer de novo. Então o melhor que você faz é ir embora para bem longe. Caso ele tente qualquer aproximação pelas redes sociais, crie um perfil falso, alguma coisa assim, e você perceba que é ele, denuncie, abra um boletim de ocorrência, faça o que for possível para preservar a sua vida e a vida da sua família, tá? Porque é óbvio, um homem desse, a gente não pode dizer que ele é um cara normal. Então temos que ficar espertos com esse tipo de pessoa, a gente não pode subestimá-las, mas também a gente não pode parar a nossa vida por causa delas. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, não saiam sem deixarem o like de vocês e o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam da história de hoje? Deixem aqui nos comentários. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!